Fala galera, esse aqui é mais um Tem Discussão comigo, Daniel Abdon, e o que importa é a jornada e não o destino final. Talvez. Ixi, meu irmão. E aqui então, galera, aqui é o Ítalo Catunda. E eu continuo não sabendo a diferença entre missão e propósito. Fala pessoal, aqui é o Jimmy Moreira e hoje vai ser tipo um Flow Podcast, só que sem maconha. E aí galera, aqui é André Nunes, eu quero dizer pra vocês que o pai voltou. Filho da puta. Jimmy, manda a sinopse pra gente aí do filme Soul, que é o episódio de hoje. A história de um professor, né, que ele é um professor de música de ensino fundamental, que ele é frustrado, que ele queria viver, que ele não conseguiu realizar o sonho dele, que era de tocar num clube de jazz. Quando ele consegue ser aceito no clube, acontece um acidente com ele que ele acaba tendo a alma dele tirada do corpo dele, né, fazendo com que ele exista em outra realidade. No caso ele morre, né, no caso. É porque ele morreu, ele morreu e foi pra outro plano, né? Tá ali em coma, né? Tá ali em coma, né? E ele é forçado a embarcar numa aventura. Altas aventuras, essa turminha vai aprontar altas confusões. Ao lado de uma criança, né? Que tá em desenvolvimento ainda, com o intuito de poder retornar pra Terra. E essa é a sinopse do filme Soul, que é o que a gente vai falar hoje. E esse episódio a gente vai discorrer sobre o filme, sobre o que a gente sentiu. A gente sempre gosta de salientar isso, que nos nossos episódios a gente gosta de falar do que a gente sente, do que a gente está vivendo. Então essa é a ideia desse episódio, a gente vai discorrer muito sobre isso. Ainda mais tratando de filme da Pixar, né, que mexe com nossos sentimentos, né? Exatamente, tem isso também. E então, eu ainda tenho uma dúvida, que se o nome desse episódio vai ser Soul ou se vai ser Propósito versus Jornada. Já tô aqui com a dúvida. Alguém tinha expectativas sobre o filme ou vocês foram ver vou ver aqui na... Rapaz, assim, eu fui assistir, assim, pelo trailer, achei interessante, só que o filme, assim, ele foi além da minha expectativa, assim, ele não foi no lugar comum pra mim, pelo menos, que eu percebi, né? Uhum. No meu caso, como eu sabia que era o mesmo criador de Divertidamente, Up, eu já meio que esperava esse tipo de filme, né? Tipo, a fórmula Pixar daquele jeito, né? Mas ainda assim, o filme tem um plot ali, um plot twist no meio ali, que as coisas... Porque assim, você pensa que você vai assistir um filme sobre jazz, por exemplo. Era o que eu achava. Vou assistir um filme sobre jazz que envolve alguma coisa de alma, morte, alguma coisa assim. Só que a parada do filme, o jazz, ele não é o foco, entendeu? Como sim, exato. Ele tá ali só no pano de fundo, só pra ilustrar alguma coisa e ilustrar a paixão do cara. Mas não é o foco do filme, não é mostrar o jazz, ou música, ou algo do tipo, que eu achei que fosse, entendeu? Pois é. Eu assisti sem nada, assim, tipo, fui assistir aleatoriamente, eu tava... Tamo no mesmo time, então. Apenas um dia normal, aí a Gleice, minha esposa, com meu irmão tava aqui, vamos assistir, aí eu fiquei meio que tentando forçar, não vamos, vamos ficar junto aqui conversando e tal. Só que eu fiquei na expectativa, assim, Divertidamente é um filme que me passa mensagens muito fodas, assim, muito fodas. Na verdade, mensagens que eu digo não, me traz compreensões muito massas sobre vários pontos. E esse filme me passou uma boa mensagem, mas ele não me deu Foi legal a mensagem, algumas mensagens que eu recebi, mas ele não me deu uma coisa assim, tipo, caraca, esse filme foi muito louco pra mim. Não, ele foi um filme legal, de boinha, assistiria de novo e tudo, mas não me deu aquela coisa como várias reflexões que Divertidamente me causou, né? Eu tô parecendo muito com o André, guardada as devidas proporções, a gente vai discorrer mais e a gente vai poder perceber isso. Eu não vi nenhum trailer. Eu tava me negando a ver trailer porque eu tô nessa parada de passar um tempinho sem ver alguns trailers, aí eu não vi, só que eu comecei a ver muito pipocar nas minhas redes sociais, muita partezinha assim, emocionei com isso aqui, aí eu comecei a evitar de ver, pensando, poxa, se tem muita gente falando, deve ser legal, eu vou dar uma olhada nesse filme. Aí um dia aleatório eu chamei aqui minha esposa aí, vamos parar hoje aqui pra assistir. Aí foi assim também.
E sobre o sentimento, já entrando nisso aqui, eu também senti um pouco. Depois eu quero discorrer mais sobre isso, sobre os sentimentos que os filmes da Pixar fazem a gente ter. E eu tô um pouco nessa linhagem do André também. Assim, é legal, foi bacana, mas ainda eu conseguia poder subir mais, escalar mais isso daí. Ficou algumas coisas meio vagas, assim, em alguns momentos, sei lá. Não, eu acho também que é um filme que, se você assistir outras vezes, você vai perceber outras camadas. Também acho. Eu acho É verdade. Porque, por exemplo, eu assisti de maneira bem despretensiosa, bem leve. E aí teve momentos que eu fiquei em conflito. Tipo, não, pera, eu queria entender melhor isso. Eu queria entender o que ele explicou aqui, que eu não prestei atenção direito e tal. Então, assim, é aquele filme que, se eu assistir de novo, eu tenho certeza que eu vou absorver novas ideias, novas coisas. E acho que até assim, a gente conversando aqui, compartilhando cada um ideias diferentes, a gente vai ter novos insights sobre o filme. Mas também, eu acho também um pouco injusto a gente comparar ele diretamente com Divertidamente, porque Divertidamente é tipo um filme muito bom. Ele traz de uma maneira lúdica uma explicação sobre saúde mental, sobre a mente humana, sobre essas paradas. E é um filme muito top. E aí a gente indo com a régua de Divertidamente, a gente já bota o nível muito em cima também, né? Então, assim, e também não é uma competição, né? Também. Exatamente, são filmes diferentes, são propostas diferentes, na verdade. Pois é, na verdade, eu achei esse filme como se fosse como é que eu posso dizer, um descendente espiritual, né, de Divertidamente, né, como se fosse uma ideia mais amadurecida do próprio Divertidamente, abordando outra questão do ser humano, né, porque o Divertidamente aborda o quê? Ele faz aquela alegoria, né, de como é que funciona o cérebro humano, né, dos sentimentos e tudo. Aí tem o Viva, A Vida é uma Festa, né? Que ele aborda outra questão do sentimento humano, né? Que é saudade. O luto, né? O luto. Exatamente, ele aborda essa questão da morte também. E esse aí, ele aborda também a questão da morte, mas ele aborda também a questão filosófica do propósito, né? Da propósito da vida. O propósito é mais importante que a missão, né? Exatamente. A grande reflexão. Agora sim, quando o Ítalo falou é injusto comparar, é porque eu acho que não é uma comparação que a gente faz consciente. É porque, assim, quando saiu os burburinhos, assim, tipo, esse filme e tal, como o Bel falou, isso me marcou, isso foi legal, aí a gente começa a associar de forma inconsciente, deve ser uma parada meio como ocasionou Divertidamente, aí você já começa a fazer uma comparação inconsciente, esperando alguma coisa, e a proposta foi outra, mas eu também concordo com esse ponto de vista, que eu acho que com certeza os filmes da Pixar sempre vai fazer isso. Tu assiste 2 vezes, vai perceber outras coisas. 3 vezes vai perceber outras coisas. Sempre... o mote da Pixar é a parada, é o roteiro, né? O roteiro deles, eles têm um negócio de fazer... Eles contam... Até tem uns memes na internet que você vê assim, criança assistindo o filme da Pixar. Aí é uma criança toda feliz, sorridente. Aí adulto assistindo o filme da Pixar. Aí é um adulto chorando. Porque geralmente a mensagem é passada de uma forma bonitinha, que vai agradar as crianças, é muito lúdico, mas a gente adulto, quando assiste, a gente fica, porra, mano, é isso mesmo, né? Não, que foda, geralmente tem essa parada. Esse filme mesmo, eu tava lendo uma notícia sobre ele, aí o jornalista, ele discorria sobre o filme, ele falava assim, meus filhos, quando assistiram, se divertiram muito mais com a parte do gato frescando, do cara, quando a 22 entra no corpo do cara e fica lá experimentando a vida e tal, porque é uma coisa engraçada, ele leva uma queda, ele não sei o que. Meus filhos se divertiram muito com essa parte. É muito humor físico, então... Isso, e a criança ela é pegada nessa hora, o gatinho fazendo loucura, ele levando uma queda, a animação, né, e tal. E o adulto não, o que pega no adulto? É a parte lá da morte, do propósito, daquela lição de vida que o filme dá, aquele tapa na cara que ele te dá, né? Então, assim, não tapa na cara, com carinho. O tempo inteiro ele está atrás de algo e a meta da vida é isso aqui, e tem várias coisas acontecendo, né? É que nem tem um filme que eu esqueci como é o nome, cara, do filme eu não lembro exatamente como é o nome desse filme, mas é um filme que um cara... Ele era um playboyzão e tal, e sofreu um acidente, aí ele começa a ter um velho que começa a orientar ele, direcionar, e aí ele chega assim pra esse jovem e diz assim pra esse Karate cara, Kid, né? Não, brincadeira. Não é Karate Kid não. Aí ele pega e diz assim, velho, né, é o seguinte, eu vou te levar amanhã num lugar muito massa, se prepare e tal,
que você vai gostar muito do local que eu vou te levar. Aí eles começam a caminhar bastante, ele passa o caminho inteiro o cara passa empolgado. Tipo assim, não sei o que e tal, o que é que vai ter lá quando a gente chegar e não sei o que. E quando ele chega, o velho mostra só uma pedra pra ele, assim, uma coisa bem aleatória. E aí ele mostrou assim, olha, você percebeu que durante o caminho inteiro você estava mega empolgado e quando você chegou aqui, você não estava tão empolgado. É o Poder Além da Mente, o nome desse filme. Velho escroto, meu. Aí é mais ou menos isso. No caminho do cara lá, na trajetória dele, tá acontecendo várias coisas que é o propósito e ele não tá atento porque ele tá focado numa coisa muito específica, que não é o... É aquele velho lance da vida, que é tipo assim, a gente fica focando em pontos da vida, né? Quando eu atingir esse ponto aqui e tal, quando eu atingir esse ponto aqui e tal. Mas a gente esquece de curtir toda a trajetória até esses pontos, né? É porque exatamente a vida em si não é o ponto, a vida em si é a trajetória, né? Realmente, os altos e baixos, tudo que você viveu ali naquele momento. Esse filme fala sobre isso, realmente, né? Essa é a parte que me fez ver o filme de forma diferente, porque eu fui despretensiosamente pensando qual vai ser o mote dele, né? Por ser da Pixar, o que vai aparecer. E foi legal ver esse, porque até em conversas nossas, não sei se vocês vão lembrar, com o Jimmy nem tanto, porque a gente não se viu nos últimos tempos pessoalmente, mas eu falei com o Ítalo despretensiosamente. Não foi pro aniversário dele, né? Só pra... Exatamente. Claro. Exatamente. Ganhei o presente do Jimmy. Falei com o Ítalo, falei recentemente com o André também. Venho há muito tempo falando isso com minha esposa, que a gente conversando assim, só essas análises que a gente faz, né? Assim, pensando, poxa, a gente deve aproveitar mais algumas coisas que estão perto da gente, porque a gente não pode viver uma vida de, poxa, eu só vou só vou ser feliz quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele emprego. Aí a gente percebeu que em algum momento, em 2020, isso aconteceu com a gente. Então foi legal ver esse filme agora. Porque do final de 2020, com aquelas análises que eu acho que esse ano já foi um ano de muito maior análise de qualquer outro devido a uma pandemia, que a gente ficou pensando, não, vamos fazer um 2021 diferente, vamos pensar em algumas coisas para aproveitar o processo, tipo coisas de academia mesmo, que eu sempre falo com ela, vamos focar nas nossas metas, que eu tenho uma, você tem outra, mas não vamos ficar assim, a gente só vai ser feliz quando tiver atingido a meta. Não, vamos aproveitar todos os dias. Mas eu acho que ele tá bem ligado aos 30 minutos também, né? Parece que vai depois sabe, né? Essa parada que eu falei da crise dos 30, eu acho que isso é um programa legal sobre isso, que eu tá passando muitas coisas na minha cabeça, inclusive. Já vai anotando. Mas isso é uma coisa muito massa, porque, por exemplo, isso que o Bel falou, e é uma coisa que eu tenho refletido muito. Por exemplo, no trabalho mesmo, assim, eu tenho pessoas muito especiais que trabalham comigo, que eu gosto pra caramba, né? E eu tenho dito assim, ei, galera, a gente tem que aproveitar muito esse dia a dia aqui, porque daqui a pouco essas pessoas vão mudar, a gente vai sair daqui, e isso aqui vai ficar apenas na lembrança. Galera, atenção, a partir de agora o episódio vai conter spoilers, tá certo? Então é por sua conta e risco. Estamos avisando aqui desde já nesse momento aqui, ó, teve sirene, já teve alerta, então já deu tempo até de ter assistido o filme, viu? Então já pode ter passado esse períodozinho pra vocês, tá certo? Por sua conta e risco, já avisei, cuidado, tem spoilers, cuida! Então a gente vai começar a falar do filme especificamente agora. Eu achei que a mensagem foi legal, como eu falei no início. Traz a reflexão. Não é nada muito inovador, assim, tipo, meu Deus, a mensagem foi tipo, explodir minha cabeça. É uma coisa que a gente já percebe no dia a dia, no sentido de que a gente tem que aproveitar mesmo as pessoas, que a gente tem que, enfim, é uma mensagem Mas sim, André, eu acho que pra gente já é um pouco mais óbvio, porque a gente vem passando por essas reflexões recentemente. A gente tem tido esses insights recentemente. Até porque você, sei lá, né, perto dos 30 e tal, não sei o que. A gente tem tido essas a gente vai ficar repetindo isso agora. Cara, a gente mas assim... tem passado por essas reflexões recentemente, conversado sobre isso recentemente. Mas uma pessoa que ainda não passou por essas crises, ainda não se questionou sobre isso, vai ter um impacto diferente. A pessoa vai ter, tipo, caraca, eu nunca tinha pensado nisso e tal.
Faz assim, sentido. esse filme me pegou bastante, né? Justamente por causa desse ano, né? Que foi esse ano não, o ano passado, né? Que foi um ano complicado, né? Pra todo mundo. 2020.2 agora, né? Pois é, né? E, assim, todo final de ano eu fico um pouco melancólico. Pouco não, bastante até, né? Porque assim, quando eu chego no final do ano, eu acho que, não sei se acontece só comigo, eu acho que acontece com todo mundo, você para pra refletir, né? O que você, sabe, o que você fez, se você fez esse ano valer a pena, o que você fez de bom, o que você fez de ruim. E eu tenho um problema, que eu só lembro do que eu não consegui fazer. Né? Aí eu sempre fico. Mas aí tem a questão, assim, eu não sou psicólogo pra falar, viu, Jimmy? Então também, mas eu vou falar aqui, e aí se tiver algum psicólogo que um dia nos ouça, ele vai Essa dizer. é a história do Tem Discussão, a gente cagando regras sobre coisas. Pois é, então eu não vou cagar a regra, eu vou só dizer assim, eu acredito que, por eu ser um cara que também tenho problemas com, não vou dizer problema, mas assim, tenho alguma dificuldade com relação à ansiedade, esse tipo de coisa, tenho outros familiares que também passam por esse mesmo processo. É um momento mais difícil, eu acho, para esse tipo de pessoa, entendeu? Que gera uma ansiedade a mais, gera um inquietamento a mais. Exatamente. A pessoa não sabe lidar. A parada do saudosismo, tipo, poxa, esse ano de 2020 foi assim, mas em 2016 foi tão bom, por que não pode voltar aquele ano? Aí pode ser que seja isso. Psicólogo, se algum for e estiver me ouvindo, mas diga se eu tô falando alguma besteira. A minha questão não é nem o saudosismo, meu. Eu fico assim todo ano. É porque assim, todo mundo aqui, quando passa esse ciclo, né, o ano, meio que todo mundo assim tem metas ou tem metas ainda a serem concluídas no ano seguinte, né? E assim, a vida, tal qual no filme, né, que se interage com a música, né, ela é improvisada, né? Não é tudo sai planejado. Acontece várias coisas que podem mudar seu rumo. E acontece assim, você planeja várias coisas durante, assim, pro seu ano. Eu quero fazer uma academia, eu quero me socializar mais, eu quero sair mais, eu quero aproveitar mais. E você meio que acaba não conseguindo fazer certas coisas. Isso, você acaba sendo impedido por causa de trabalho, ou por você mesmo, por você ficar tão bitolado em conquistar. Que nem o próprio personagem do filme, você fica tão bitolado. Foi isso que ele fez, bitolado. E também assim, coisa, é né? bom a gente salientar também aqui uma coisa para as pessoas que nos ouvem, que o filme também, eu acho que ele trata desse ponto mais um pouco leve também, até porque acho que não sei se daria tempo para falar mais isso, que o problema não é ter uma meta, o problema é a pessoa esquecer tudo que tem em volta dela, para poder dizer, eu vou descansar por causa da meta, e eu vou economizar energia por causa da meta, e todo meu gasto de energia vai ser pra meta. Sendo que às vezes, você tem que desviar tudo isso pra ir ver teu amigo e jogar videogame em casa com ele, tá ligado? Exatamente! É inverter o propósito com a missão, né? Que é a ideia do filme. Exato. Você inverte Ele fala isso, né? aí você bota em jogo as tuas relações, bota em jogo não no caso do filme, mas vamos trazer pra realidade, o teu casamento, a tua família, tu bota em jogo tudo pra conseguir aquilo ali, e quando tu consegue, tu fica tipo assim, ó, caraca, eu consegui, mas eu perdi o meu amigo, minha mulher, eu fiquei... Enfim, aí tu fica vazio, né? Essa é a grande... Já puxando mais pro filme, né, nessa questão que vocês estão falando, a gente tem um exemplo inicial, né, de que a gente vê que ele é um cara que tem um emprego, que um emprego que aparentemente para muitas pessoas é um emprego merda, mas que para outras pessoas aquele emprego ali seria um sonho, né? A própria mulher fala, a mulher oferece um emprego para ele e fala, você agora é efetivo, você vai ter seguro, vai ter plano de saúde, vai ter isso, vai ter aquilo. Ele não consegue ficar feliz com aquilo. E para você ver como e essa mensagem é dada do filme para te gerar uma coisa assim esquisita, né? Porque você sabe que isso é bom, mas você vê a postura dele dentro da sala de aula, você não consegue aceitar aquilo como bom. Poucas pessoas trabalham com o que amam de verdade. Exatamente. Isso é uma parada assim que a galera fala, mas que no mundo real, o cara que trabalha na pastelaria não necessariamente ele, o cara que trabalha como contador não necessariamente é o sonho dele. Isso é tão verdade, Ítalo, isso é tão verdade que o cara lá que ajuda ele, que é meio que o guia dele, que é aquele bicho grilo, né? Ele tem um emprego que é meio, como é que eu posso dizer, subalterno, né? Não é um emprego assim que todo mundo desejaria, mas ele é um cara tranquilo, um cara realizado, né? Isso, e até eu tava vendo esses dias, eu acompanho muito nas redes sociais a doutora Ana Beatriz, ela é uma psiquiatra, e ela trata também muito as pessoas em geral em tudo, desde até o vício do açúcar, que é tido hoje em dia, até essa parte das frustrações. E eu vi o vídeo dela dessa semana, que casava perfeitamente com o filme,
que era ela dizendo assim, olha, a nova geração não está preparada para frustrações. Porque não é assim, eu quero ser médico e você vai ser médico e o melhor médico, né? Ela dizia mais ou menos isso, eu não vou lembrar exatamente das mesmas palavras, mas depois vocês pesquisem. E ela fala assim, para os pais procurarem frustrar, de certa forma, os seus filhos. Dizer um não por dizer um não. Para ele não crescer achando que ele pode tudo, que ele vai ser tudo, porque quando chegar lá na frente, se ele não conseguir aquela carreira, aí não é para ele... dizer assim, eu não consegui isso e agora eu sou infeliz. Não, você não conseguir isso daqui que você queria, mas dentro das tuas possibilidades você conseguiu e você tá sugando a parte boa, que é exatamente o cabeleireiro que você disse, que ele tipo assim, o barbeiro. O barbeiro. Não é nem o barbeiro, eu tô falando do bicho grilo que fica girando na placa. Pois é, tem o Mas bicho tem o barbeiro, grilo, mas o barbeiro ele mais que ele caracteriza isso. Ele sintetiza bastante essa. Exato, essa questão. Ele pega aquele cara que meu sonho era isso, e até ele corrige, né? Você vê que ele corrige Ele falou assim, o meu sonho era ser veterinário. Aí ele disse que a filha dele ficou doente e ele disse que o barbeiro era o único emprego que não precisava de um currículo, não precisava de diploma. Aí ele acabou sendo barbeiro. Aí a número 22, que já tava no cara, então você é uma pessoa infeliz. Não, eu sou uma pessoa feliz. Aconteceu coisa boa pra ele, mesmo ele não tendo realizado algo que ele queria. Aconteceu coisa boa. Isso também é mostrado naquele sonhozinho que ele tem, né? Quando ele tá concentrado, que mostra ele na sala de aula e aquela aluna do trombone, quando aquela aluna do trombone toca mais assim, com um remeleixo, ele se sente feliz. Então, sei lá, de 20 crianças, uma sentindo aquilo, já tá preenchendo o coração dele e ele não tava percebendo. Essa cena é bem interessante, que na verdade começou ele com as lembranças que a número 22 sentiu, né? Porque ela tava no corpo dele, e aí ele pegou os objetos que ela pegou, né? Que é uma rosquinha, um pirulito, um papel, não sei o que, ele botou de frente pro piano e começou a tocar, né? E ele começou a lembrar das memórias que ficou nele, que ela viveu, né? Que ela passou. E aí, a partir daí, ele começou a ver outras memórias que ele teve do passado dele. Dele tocando piano com o pai dele, né? Eu olhei assim, caramba, que maneiro! Esse momento da meninazinha do trombone, eu achei que esse momento, essa personagem poderia ter uma participação mais efetiva de alguma forma. Eu achei que ela ficou tipo... Foram 2 participações legais, mas ela poderia, sei lá... Eu esperava algo com ela em algum momento, em alguma coisa. Eu achei que depois ela foi desperdiçada, entendeu? Ela só foi um ponto pra evolução da personagem principal, né? Que era a número 22, que ajudou na evolução dela. E do próprio rapaz. Você fica com vontade de saber mais sobre essa história. Ela chama sua atenção, você fica querendo... Cara, eu queria ver mais disso, né? Tipo, mas como ela entra tão aleatoriamente, Jimmy, eu entendo isso porque ela entra muito aleatoriamente, muito fácil e beleza, que ela fala com a pessoa que é mais aberta, que é quando a meninazinha ela tá no corpo do personagem principal, não lembro nem o nome, então acompanhem eu falando aquele carinha e aquela meninazinha. Cara... Então, aí ela se levanta e já sai, aí você fica, poxa, mas e aí, ela vai querer mesmo, tá? Ela te instiga. Eles não te prometem que vão falar mais, mas te instiga, entendeu? Assim, eu não achei aleatoriamente, porque assim, eles mostram ela no começo que ela realmente gosta de tocar não sei que instrumento é aquele. Trombone. Trombone? Pois é, vara. Trombone de vara. Ok, trombone de vara. E o pessoal meio que, sabe, ficam sacaneando ela, zoando ela por causa daquilo, que ela se entregou, né, pra aquilo que ela gosta. Então, assim, ela não foi gratuita a aparição dela, sabe, assim. Ela tava numa situação ali que ela tinha 12 anos, como ela mesmo falou, ela não sabe, não sabe o que queria, tem os amigos dela que zoava ela, e ela meio que pediu um conselho pro professor dela, tá entendendo? Foi meio que um pedido de socorro, né? De certa forma, né? Uma coisa, vocês falaram aí da parte da barbearia, né? Do cara lá e tal. Acho que é uma das melhores cenas do filme pra mim. É muito interessante, né? E aí você pensa assim, pô, eu gosto de assistir às vezes entrevistas de banda de rock que eu gosto. Aí fico vendo os caras sendo entrevistados e tudo. Acho bem legal essas pautas de estrada. Aí muitas vezes eu vejo esses caras falando assim, porque realmente eu não nasci pra estar dentro do escritório. Eu não nasci pra isso, eu jamais conseguiria estar dentro do escritório fazendo isso, aquilo, outro. Eu nasci pra ficar na estrada, não sei o que, não sei o que. Aí, quando eu escuto isso, me dá uma raiva no coração, sabe?
Porque no fundo, Ninguém no fundo, nasceu, na verdade, né? ninguém nasceu pra estar no escritório, mano. Se todo mundo pudesse, todo mundo viraria estrela do rock, ou jogador de futebol, ou coisas legais assim. Se todo mundo Exatamente. pudesse, todo mundo seria essas coisas. Ninguém sonhou, caraca, eu queria ser assistente administrativo aqui dessa parada, hein? Isso aqui era meu sonho. Ninguém pensa isso. Exatamente. Meu sonho é fazer planilha. Nossa, que coisa. É, tipo, não que isso seja ruim, não que isso seja uma merda, mas simplesmente a vida te levou a isso e é o teu ofício ali, é o teu ofício. E as tuas paixões mesmo, assim, e tal, tu vai ter que arranjar um outro tempo pra fazer, ou tu vai ter que se dedicar em outro momento, ou, enfim. E esse teu ofício, mesmo que por um acaso não seja aquilo que não seja aquilo que realmente realize, ele pode fazer com que você realize outras coisas que você goste. Por exemplo, você trabalha numa coisa que você não gosta tanto, mas o salário que você ganha disso aí permite que você faça uma coisa que você goste. Por exemplo, viajar ou praticar um hobby que você gosta, por exemplo. Ou então, dentro do que você faz, você encontra algum momento que você possa Exatamente. aplicar algo que te faça feliz. Porque também, eu acho que é muito depressivo se você também ficar levando assim, tão racional. Tipo assim, não, eu faço isso aqui só pelo ofício, mas sinto zero gosto de nada. Exatamente. É exatamente. muito amargurante. Sei lá. Você pode conseguir encontrar o propósito no seu ofício. É tipo o lance dele, ele é professor de música. Só que ele vê aquilo ali com um olhar assim, que merda. Mas se ele tivesse um pouquinho mais de boa vontade pra olhar aquela situação, ele olhar, pô, eu posso inspirar aqui alguns caras, algumas crianças aqui vou inspirar, vou me dedicar a elas. Ele inspirou o aluno dele, cara. O aluno dele, que era o baterista. Se ele tivesse um pouquinho mais de boa vontade pra olhar isso, ele ia enxergar que ele fez coisas legais ali naquele ofício dele, entendeu? E foi legal. Exatamente. Assim, eu queria falar mais sobre os elementos do filme, né? Assim, sobre um aspecto mais técnico. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei... Um detalhe que eu achei bem legal foi os nós dos dedos dele, do pianista. Tá entendendo? Os detalhes das mãos dele, que eu achei bem bacana, né? A divergência de cores quando ele tá no outro plano. Por exemplo, quando ele tá na Terra, é tudo colorido. E quando ele tá lá no pré-vida... É tudo meio que azul e branco, né? Uma coisa que eu achei bem diferentona também é o design daqueles Zés. O Zé não sei o que, Zé não sei É o o Zé. planta. Sim, legal mesmo. O design deles é tipo umas linhas que formam um desenho estranho, né? Me lembrou, sabe, aqueles desenhos do Picasso. Me lembra, só que É bem assim, nada simétrico, né? Tudo não é bem. simétrico, tá entendendo? É tridimensional também, né? Às vezes você vê eles estão aqui e daqui a pouco eles estão... eles são 2D total, não? É 2D, né? 2D. Não, né? é porque Parece um eles são papel. 2D, mas depois quando você vê eles de frente, aí ele tá aqui também na lateral, entendeu? Tem um fundo. Ninguém tá vendo, Bel, ninguém tá vendo isso, quem tá escutando. É verdade. O que o Bel tá querendo dizer é que os vértices, eles se movimentam. Os vértices do desenho. É isso, é exatamente isso. Eu queria dizer isso, só não sei essas palavras. Esse é meu engenheiro de segurança do trabalho. Uma coisa que me incomoda, e isso pode ser meio dúbio, tá? O que eu vou falar aqui pode incomodar quem tá escutando, mas é um sentimento meu assistindo o filme. Me incomoda o personagem, né? Ali o Jamie Foxx, eu esqueci o nome dele. Joey Jamie Gardner. Foxx. É o Joey Jim Gardner. Fox. Que dubla ele. Quem faz a voz é o Jamie Foxx, exato. No original, gente, não no português. No original, no brasileiro é o Jorge Lucas, né? É Jorge Lucas o nome daquele dublador? Jorge Lucas, que é o mesmo dublador do Jamie Foxx. E outro ponto, antes de falar, já que tu entrou em dublagem, quem faz aquela Zé, do que aparece primeiro, é a Alice Braga, né? No original, é ela. Original. Exatamente, ó. Sim, uma coisa que me incomoda no Joe é assim, aquela parte que você vê o conflito dele com a mãe dele, que ela quer que ele arranje um emprego, quer que ele tenha um emprego fixo. Pô, isso aqui tem direitos, isso aqui tem benefícios, isso aqui, e tu fica aí, eu fico te sustentando, pagando os boletos, não sei o que, e tu fica aí brincando de querer brincar de musiquinha. Eu entendo o lado dele, que ele quer seguir o sonho dele e quer isso a todo custo, mas eu entendo totalmente a mãe dele também, que é tipo assim, cara, beleza, todo mundo tem suas paixões, todo mundo queria estar se dedicando totalmente às suas paixões. Tipo, sei lá, o cara que gosta de sei lá, futebol, eu vou me dedicar a ser jogador de futebol. Mas chega um determinado momento que o cara tem que perceber o momento. Puxa, eu tenho que estudar para uma faculdade, isso aqui não vai pra frente.
tem como eu conciliar, tem como eu transformar o futebol num hobby e trabalhar normal. Então, assim, isso aí fica sempre aquela coisa, né? Se o cara Eu tô dá zero certo, do lado dele nesse momento aí, viu? mas não, é porque é aquela coisa. Se essa história é um cara que deu certo na música, se quem tá contando essa história é o cara, depois o cara virou o Ray Charles do piano, virou o Stevie Wonder depois, anos depois, Beleza. vira uma história romântica, né? Tipo, ninguém Sim. acreditava em mim, eu fui lá e em determinado momento consegui. Mas quando esse cara fracassa, você vê, não é bem assim. Você tem que ver os dois lados. Tipo, pô, você tem que pagar os boletos também. Você tem que assumir sua responsabilidade. O cara tem cabelo branco e quem paga as contas dele é a mãe dele, tá ligado? Financie seu sonho, né? Financie seu sonho. E outra coisa, ele pegou e questionou a mãe dele assim: olha, o meu pai ia atrás do sonho dele, sim, mas quem pagava os boletos era eu. Tá entendendo? Exatamente. Isso aí, assim, eu sei que o filme coloca isso de propósito pra gerar um sentimento dúbio, mas o meu sentimento é tipo assim, cara, isso é paia. Isso não é legal. Tipo, se você quer correr atrás de seus sonhos, mas eu acho que gerou você dúvida só quem tá nessa situação onde aí vai se incomodar, porque a gente que tem uma parada assim, não, mas peraí, não vou fazer isso com meu pai aqui. a gente que paga boleto, né? Exatamente. A gente fica, ei, macho, então quer dizer que nem naquele colégio tu se sustenta? Por exemplo, eu vejo a trajetória dos lutadores de MMA, de jiu-jitsu, por exemplo. Os caras estão lá, o cara vive pra aquilo, o cara tem que treinar o dia todo, e o cara não tira um sustento top daquilo ali, entendeu? Então, assim, se o cara é um playboy, o cara consegue fazer isso. Se o cara não é um playboy, o cara, sei lá, vai vender bala no sinal, vai fazer outras coisas, vai dar aula de alguma coisa. Mas o cara ser sustentado com a justificativa de que tá correndo atrás do sonho é muito assim, sabe? Tipo, pra mim eu acho que aí tem um limite, uma data e como é que eu posso dizer? É um limite que é adequado de família pra família, mas é estranho quando você vê o cara já... Ele aparenta já ter mais de 30, porque já tem cabelo branco. Já tem os seus 40 ali, já. Já tem no cabelo Ele tá quase morrendo. Ele inclusive morreu. Não, mas ele morreu num acidente. O massa do filme é isso, porque já tem muito filme que vai a pessoa de superação, que encontra o sonho dela e ela se realiza. Ele o filme não foca nisso, o filme não foca nisso. Ele pega, ele consegue chegar onde ele queria. Ele consegue chegar, mas ele pega e olha, tá, cheguei, eu idealizei tanto isso aqui. E tem uma coisa que, inclusive, quando ele chega lá onde ele queria, o filme apresenta aquilo que ele queria. Pelo menos visualmente nem é um negócio too much, assim, é um negócio que eu acho que é de propósito. Eu acho que é de propósito. Nem é um mega show, assim. Eu acho que é pra de propósito que até ele até assim, ele idealiza tanto, que ele não pensa que ali, por exemplo, aquela cantora lá é a vida dela. Então ela tem que ensaiar, ela tem dia que ela não tá afim. Aí até ele... E aí, o que vem agora? Acho que ele já imaginou que ia pra outro canto e tal. E todo dia ser diferente, ela... A gente vai fazer tudo igual amanhã. Exatamente. Amanhã tu tem que estar com esse gás aí, meu chapa. Amanhã, que se torna a rotina, né? Que a gente falou agora há pouco do jogador de futebol. Deve ser massa jogar com um estádio com 80 mil pessoas e ganhar milhares de reais. Mas a partir do 6º mês que tu tá acordando 6 horas da manhã e não tá tendo feriado, não tá tendo nada, tu tá tendo que jogar, e já fica tipo assim, eu gosto de jogar bola, é bom jogar bola. Agora eu já tô assim, não tô querendo ir muito. Porque quando torna a responsabilidade, tende a ter essa sensação, entendeu? De que perde a graça, né? Vamos dizer assim. Eu achei que tu ia falar, já que tu gosta tanto de frases e de efeito, tipo assim, porque lá justamente logo no final do filme tem uma historinha estilo clique, né? Que é do peixe, que a mulher conta. Né? Que eu achei que tu ia lembrar. Conta aí, que eu não lembro, eu não sei explicar direito essa historinha. Conta aí, como é que é? É porque o peixe pegou e foi falar com um homem, né? Que ele dizia assim, olha, eu quero ir pro oceano. Aí o homem pegou e falou pra ele, não, mas você já tá nele. Não, isso aqui não é oceano. Isso aqui é só água. Tá entendendo? Então ele não era isso tudo que ele... Tá entendendo? Ele nem entendia direito o que ele queria, né? Ele nem entendia. Tá entendendo? Que eu acho que era esse o caso dele. Ele tipo assim, ele queria trabalhar com música, mas ele já trabalhava com música e não estava sabendo aproveitar o que ele estava... Ele era um inspirador por natureza, ele inspirou pessoas, não estava percebendo isso, mas pra ele, e até acho que é pela ligação que ele tinha com o pai dele, ele criou o que? Não, tenho que ser um músico de palco.
E eu não precisava, porque ele inspirou lá o carinha lá da banda mesmo dele, tava inspirando a menina do trombone, e assim sucessivamente. Pois é, e sabe o que é engraçado? É que isso tudo, que ele é porque o bacana desse filme é que quando ele aparece logo no começo, quando ele vai ver as partes da vida dele, é como se fosse uma amostra de museu, né? A vida dele, né? Se fosse uma apresentação de arte, né? Todas as partes da vida dele. E ele só presta atenção no começo, só de coisa que ele, sabe, coisa paia, sabe? Só que ele não prestou atenção, sabe, nas memórias massas, ele ensinando o próprio cara lá que era aluno dele, que era baterista. E no final do filme, justamente ele lembra da memória que tava nesse dia que ele tava vendo acessando essas partes da vida dele. Ele fez, Jimmy, o que tu faz todo final de ano. Fica prestando atenção nas coisas paias da vida. Exatamente. Puxando aqui pro filme, uma coisa que eu queria entender. Em determinado momento do filme, a Zé principal lá, ela fala assim, pô, você tá confundindo propósito com missão. São coisas diferentes, tal. Então, assim, isso aí me gerou uma confusãozinha na cabeça, assim, tipo, o que é missão e o que é propósito? Tá entendendo? É porque é o seguinte, essa tradução ficou ruim, é porque eles chamam de spark, que é faísca, né, que é um... Isso é como se fosse a paixão do cara, vamos dizer assim, é o propósito dele. É tipo, é porque assim, tem um gatilho, é porque assim, o gatilho não precisa ser exatamente um propósito assim, uma coisa incrível. Tipo assim, eu vou ser o próximo, um cara que vai, sei lá, um ganhador de prêmio Nobel, vai ser uma coisa incrível. Ele vai ser uma pessoa que viveu. Ele viveu a vida dele da melhor forma possível. Ele tava invertendo a missão no sentido, pelo que eu não sei se eu vou inverter os papéis aqui, mas é mais ou menos assim, a missão dele era conseguir tocar na banda e ser reconhecido, e ele estava tornando isso no propósito. E quando o propósito era tipo comer a comida que a 22 estava comendo, ou ser feliz com a música, né? Ou ser feliz com a música, que nem ela, quando ouviu a menina do trombone de vara, aquelas coisas que ela bota, é o propósito. Ele estava invertendo, ele pegou, transformou a missão dele no propósito. Então ele esquecia de tudo, ele não via borda de pizza, ele não via doce, ele não via música, ele não via amigo, ele não via nada, e ele vivia a missão dele como propósito. Ele inverteu isso aí. Mas ficou tanto confuso mesmo na tradução que, inclusive, tipo assim, a Glícia, que é mega viciada em filme e chora e etc, no final ela ficou se questionando. Ela ficou meio confuso. O que vai me deixar feliz é só quando eu chegar nessa meta. O que no meio desse caminho não me interessa mais nada. Muita gente pensa dessa forma. Tá entendendo? Cara, uma coisa que eu achei legal também, que dá uma reflexão no filme, que dá um gatilho, que é a parte que quando eles estão tocando, ou então, sei lá, praticando algum tipo de arte ou esporte, ou seja o que for, que eles entram ali eles né? entram num transe, né? Quase num transe, né? Espiritual. Então, assim, é muito massa porque isso tem uma parada que isso acontece de fato, não naquele formato, mas acontece na vida real quando você realmente muito inspirado em algo, né? Tá muito inspirado. Isso, que é exatamente o que ele cita, que todas as vezes, eu vou ter que falar isso, Ítalo, desculpa. Mas como eu assisti dublado o filme, eu não assisti legendado, ele vem falando bicho grilo, né? Todas as vezes que ele falaram o bicho grilo no filme, eu lembrei de ti. Porque eu sempre comento assim, os bichos grilos. Aí eu até falei pra ele, o Ítalo tá falando, deve estar vendo o filme e vai falar disso também aqui. Fui eu que fiz a tradução, né, do filme. O cara que medita, o cara que é hippie, aí, o bicho grilo, é ele. Exato, caraca, eu fiquei, caraca. Não, mas aquele personagem é sensacional, ele vem num navio tocando a música do Bob Dylan, todo hippie. Não, e outra, quando eles vão pra aquela parte lá, em que eles, aquela área que mostra o povo zumbi, meio tipo assim, quando o cara tá no escritório com cara de merda, cara, as obsessões, né? As obsessões, pronto. Isso aí, cara, é muito... A Pixar, de novo, consegue fazer, né? Ele consegue ilustrar um sentimento que a gente tem e consegue mostrar de uma maneira, assim, ilustrativa e lúdica pra gente, né? Tipo, quando você tá numa planilha de Excel lá no trabalho, bitolado, loucaço, e aí mostra o cara lá com a cara de bunda fazendo aquilo, e aí do nada o cara
tem um estalo, aquilo se quebra, e eu vou fazer outra coisa, eu vou não sei pra onde, eu vou tal, lá, e dá um tapa na cara, derruba os computadores e tal. Aí você olha aquela pessoa dormindo, né? E você, não, sai daí, eu quero mais isso aqui não. Essa é uma parte que eu achei meio estranha, porque já que as obsessões, o próprio Joey, que é o principal, ele não ficou daquele jeito, né? Eu acho, Jimmy, que tem isso aí. Nem tudo que você tem uma paixão sobre aquilo e você tem um foco naquilo, não necessariamente aquilo vai se tornar uma obsessão doentia. Nem sempre. Mas... Então ali eu acho que é o caso que quando se torna algo doentio e obsessivo, de uma maneira dark, vamos dizer assim, de uma maneira sombria. E quando você da outra forma é quando você consegue fazer isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira ainda. E ele tá meio zumbi, né? Esse cara aí, o principal não tá um zumbi. Mas assim, mas também a gente também não pode afirmar, porque no momento da gente ver se ele estava nessa vibe, ele estava no plano normal. Vivo. Ele estava vivo no plano normal. Então a gente não conseguia fazer essa análise, entendeu? Tem sentido, porque quando ele vai pra barbearia, o cara fala, né? Pô, você só fala de jazz, ainda bem que você não falou hoje de jazz e tal. Tipo, como assim, ele era aquele cara chatão. Aquele cara chatão, que não importasse onde ele fosse, ele tava falando de jazz com pessoas que nem ligam pra isso. Então, talvez ele, como o André falou, talvez ele realmente estivesse nesse plano, só que ninguém percebesse, porque a gente só teve acesso a essa informação depois que ele morre, né? É verdade. Aí me tira uma dúvida, o bicho grilo lá, aquela galera meio riponga que faz a meditação, como é? Eles fazem uma meditação, eles entram lá num fazem uma viagem astral, eles entram num processo de nirvana, sei lá. E aí, nirvana, exatamente. Aí eles entram naquele plano espiritual, é isso? Exato. Aí o corpo deles continua fazendo o que eles estão fazendo, que até eles falam, é que eu só lembro do bicho grilo, mas cada um fala o que tá fazendo ali naquele momento. Até uma que a gente pensa que é toda hippie, mas ela é toda do rock, ela diz lá. Aí eles entram naquele plano, que é como ele consegue entrar quando o Joe começa a tocar no teclado. Quando ele começa muito loucamente, aí ele entra naquele plano astral lá. Pois é, de novo. Engraçado, quando eu assisti o filme, eu não tinha entendido isso. Quem me explicou foi a Bárbara, minha esposa. Eu falei assim, eu não entendi direito e tal, não sei o que. Ela me explicou, não, eles meditam e tal. Tá, beleza. Não, engraçado que aquele cara lá, o bicho grilo, né, que é o guia dele, ele entra no Nirvana fazendo aquele serviço merda. Com aquela placa lá. Pois é. Pra você ver como o cara tá de boa com a vida dele, tá entendendo? Agora me diz aí como é que vai ficar. Ninguém tá falando sobre isso. Como é que vai ficar aquele carinha que era negativo lá do barbeiro, que o Terry. O Terry, na verdade. O Terry encontrou ele, jogou a alma dele pra um cyberespaço, alguma coisa assim, e voltou, e o cara ficou. Aí ele voltou, olha, os processados vão te matar. Aí ele. Uma coisa é certa, processado esse aí não vai comer mais. Então quer dizer que você ficou aqui esperando até agora um pós-crédito, é isso mesmo? Tô prestando atenção, é isso mesmo? Se não foi, deixa eu rolar o play e agora minha voz apareceu do nada no teu episódio, é isso? Seguinte, eu vim. Sou eu o pós-crédito pra vocês. Eu vim dar um aviso, que agora, além de você poder comentar, curtir, mandar feedback, falar alguma coisa que gostou ou que não gostou dos episódios da gente, e também dos memes que a gente vive postando no nosso Instagram, você pode fazer isso também lá no nosso canal do YouTube. Tem discussão também do mesmo jeitinho, arrobazinho fácil, para vocês acharem a gente, tá ok? Então, facinho. Se você não quiser ir lá no YouTube, pesquisar, botar tem discussão, você pode ir lá no link da bio, que tem todos os canaizinhos que a gente disponibiliza os nossos episódios, tá certo? Então vai lá, dá essa força pra gente, se inscreve, curte, comenta. Tamo junto, maninhos.